Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui para mais uma aula de geografia. E dessa vez nós vamos fazer aqui uns apanhados, uns resumos do que a gente trabalhou até agora do nosso capítulo sobre fontes de energia, tipos de energia. Nós não vimos, claro, o capítulo completo, então eu vou fazer aqui os apanhados que vão ser importantes para a nossa avaliação parcial, tá bom? Então nós tratamos de dois tipos de energias basicamente. Nós tratamos das energias não renováveis, no caso aqui coloquei como combustíveis fósseis, e energias renováveis, uma segunda categoria, aonde nós vamos estar estudando na sequência, tá bom? Então nós iniciamos na página 54 com os combustíveis fósseis e o primeiro deles nós tratamos do petróleo. Eu vou apresentar algumas características sobre cada uma dessas energias. Nós não vamos nos estender, a ideia aqui não é fazer uma aula tão gigante, né? É uma revisão, tá bom? Claro, se vocês desejarem se aprofundar nos assuntos, o livro didático tá aí e vocês podem também me procurar no Zap, fazer perguntas e tal. Fiquem bem à vontade, tá bom? O petróleo é um hidrocarboneto fóssil de origem orgânica encontrado em bacias sedimentares, resultante do soterramento de antigos ambientes aquáticos. Por isso que ele é uma energia de fontes limitadas, gente, né? Um dia elas vão se esgotar e aí está aí na categoria de combustíveis fósseis, tá bom? O que mais a gente pode destacar aqui? Para controlar, não sei o que. Aqui tem várias informações sobre esse tipo de combustível, mas além de todas essas informações, eu destaquei aqui que depois do advento dessa fonte energética, vários estados, pessoal, resolveram dominar várias etapas dos processos produtivos a fim de manter ali as suas economias. No caso aqui, ó, para controlar o comércio e as demais atividades petrolíferas, diversas empresas estatais, principalmente a partir da década de 1930, passaram a atuar diretamente nas 4 fases econômicas de exploração do petróleo, ou pelo menos em uma delas, segundo as prioridades estabelecidas internamente. Aí o exemplo de algumas empresas que surgiram nesse período, né? A Pemex no México, a PDVSA na Venezuela, a Indian Oil na Índia e a Eni da Itália. No caso do Brasil, a Petrobras também, que surgiu em 1953. A extração, o transporte e o refino desse recurso foram estatizados, né? As 3 fases aí, né? Extrair, transportar e refinar, né? Foram estatizados, né? Transformados em empresas ligadas ao Estado, ok? No caso aqui do Brasil, em 1995, foi extinto o monopólio da Petrobras. Hoje a Petrobras ela tem ações e tal, e aí, claro, o governo ele fica com a maior parte dessas ações, de alguma forma ainda sendo sócio majoritário, né? Mas controle de sua estrutura, toda a regulamentação do setor petrolífero no Brasil continua sob a responsabilidade do Estado, apesar de ele não dominar tudo, né, 100%, não ser dono de todo o conjunto da obra, vamos dizer assim, tá bom? Mas ainda mantém ali a estrutura administrativa. Na sequência, pessoal, outra informação, outro conhecimento agregado a essa fonte energética que é o petróleo, foi assim, no caso dos Estados Unidos, surgiram lá 7 empresas que levaram até o apelido de 7 irmãs, e essas empresas elas passaram por muito tempo a dominar o mercado ali, o monopólio, né, no caso lá é um cartel, não era bem uma só, né? Um cartel do petróleo, para dominar o preço do petróleo, a quantidade desse combustível a ser extraído, controlando ali todas as fases, né? Porque vocês sabem, quanto mais produto disponível no mercado, o preço
tende a cair, a lei da oferta e da demanda ou da procura, tá bom? Então, dominar a produção também é importante para controle de preços, tá bom? Aí no caso, ó, visando desmobilizar o poder das 7 irmãs, isso aqui que eu tô lendo é no livro de vocês, pessoal. Não sei se eu disse no início. Visando desmobilizar o poder das 7 irmãs, foi fundada em 1960 a Organização dos Países Exportadores de Petróleos, a OPEP, no caso, composta pelo Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela. A maior parte dos países do Oriente Médio, né, gente? Uma região riquíssima nessa fonte energética que é o petróleo, né? Mas também a Venezuela aqui na América. Em março de 2016, esse cartel era composto de 13 países membros, além dos fundadores. Integravam também a organização os Emirados Árabes Unidos, Catar, Argélia, Nigéria, Líbia, Angola, Equador e Indonésia. Então, um cartel agora bem... um número bem considerável de países fazendo parte, né, gente? Agora nós vamos para a página 60 e aí nós mudamos aqui a nossa tela de combustíveis fósseis para combustíveis renováveis, tá bom? Combustível renovável, nós vamos destacar alguns. No caso, o primeiro deles é a biomassa, que nós destacamos aqui. Biomassa é qualquer tipo de matéria orgânica não fóssil, né? A gente acabou de ver os fósseis, no caso aqui, não fóssil, vegetal ou animal, que possibilite a obtenção de energia. Aí a gente vai ver exemplos aqui na sequência, pessoal. Por exemplo, ó, a partir da cana-de-açúcar, no caso aqui do Brasil, se utilizando muito isso, né, gente? Cana-de-açúcar, beterraba e o milho, a gente obtém o etanol, né? O Brasil se destacou aí mundialmente como um dos maiores produtores de etanol, inclusive desequilibrando aí as correlações de forças na questão dos combustíveis, já que ele peita de frente, aí é um combustível que se mostra como alternativa frente ao petróleo, que é uma energia suja, que prejudica o meio ambiente, não sei o que. Então o etanol entra aí como uma alternativa limpa, renovável, né, que tem essa proposta de não ser uma energia que prejudique o meio ambiente. Mas tem mais, gente. Tem o biogás, que é produzido a partir do lixo orgânico. A decomposição, gente, você coloca um lixo ali, inclusive na casa da gente mesmo. Se você deixar um lixo ali por muito tempo, esse lixo vai criar ali um líquido escuro e tal. Aquilo é chamado de chorume. Esse chorume, ele é altamente tóxico e tal, né? Tem todo uma complexidade envolvendo esse líquido aí. E aí, pessoal, a partir desse gás altamente prejudicial à atmosfera, mas aí eles manipulam esse gás para a produção de um biocombustível chamado biogás, tá bom? Lá nos lixões ou nos aterros sanitários, no caso. Ainda tem o biodiesel, produzido a partir da lenha, do carvão vegetal, e a soja, o dendê, a mamona, o algodão e o trigo, entre outros, cujos óleos vegetais podem ser transformados em biodiesel, tá bom? Então nós vimos aí 3, basicamente, etanol, biogás e biodiesel, beleza? Vamos seguindo aqui ainda nesta mesma página, nós temos aqui, só dizendo que é uma alternativa para reduzir a nossa dependência dos combustíveis, eu já disse, né? Ainda combater as mudanças climáticas globais, que tem levado muitos países a acelerar a busca por essas fontes renováveis e menos poluentes, né? O planeta está superaquecendo, né? Passando por esse processo, que é um risco para a vida humana, como se conhece hoje, a vida em geral, não só humana, né? A vida em geral, todas as formas de vida em geral como nós conhecemos hoje, ela está sendo arriscada com essas alterações climáticas que a gente está causando.
O planeta não vai desaparecer, o planeta não vai deixar de existir, porém a qualidade de vida, né, o ambiente, a questão dos gases nesse planeta não sabemos se vai ser propício, né, futuramente para essas espécies que estão hoje, incluindo nós, né, mas o planeta vai continuar, o planeta, beleza, lá, ainda que seja com outros gases, outra atmosfera, outro ambiente, quer dizer, a gente está ferrando a nossa possibilidade de coexistência nesse planeta, né, aqui, mas se a gente vai ferrar com tudo aqui e causar uma extinção em massa de espécies, incluindo a nossa, mas o planeta intacto, vai estar lá, tá bom? Na página 61 nós passamos agora para a energia elétrica, né? A energia elétrica ela é produzida principalmente em usinas termoelétricas, hidrelétricas e termonucleares. Nós vamos ver algumas delas na sequência, começando pela hidrelétrica. Os rios que apresentam declividade acentuada em seu curso em geral possuem um potencial hidrelétrico legal, né? Principalmente se seu suprimento de água for garantido por clima ou hidrografia favoráveis. Trata-se de uma forma considerada não poluente, relativamente barata e renovável de obtenção de energia. Embora o alagamento de grandes áreas por causa da construção de das barragens e do represamento da água cause profundos impactos socioambientais. E aí nós vamos ver inclusive aqui um desenho na sequência, uma ilustração, gente, ó. Por exemplo, né? Digamos que essa barragem ela antes estava limitada a esse espaço aqui, e aqui digamos que havia uma vila. Quer dizer, quando você decide construir essa barragem, quer dizer, o rio passava aqui nesse nível, digamos que ele inundava até esse trecho, né? A parte inundável dele era até esse trecho, mas quando você faz esse processo, então você aumenta o nível de alagamento, né, o espaço de alagamento, e aí o que acontece? Aonde tiver ali uma vila ou uma floresta, ali vai ser tudo, são impactos chamados socioambientais, sociais, né, retirada de população de determinados lugares para a construção dessas hidrelétricas. E se tiver também vegetação, essa vegetação também já era também, porque a vegetação ela tem ali um determinado ciclo de vida, ela tem uma relação ali com o solo, com a questão da insolação também. Aí quando entra a água ali, pronto, aí já era, mudou totalmente ali a composição, então já não dá para se manter aquela floresta, ela vai se decompor. Aqui no caso dessa ilustração não foi para isso. Essa ilustração no caso ela veio para mostrar a questão de potencial hidrelétrico. Quanto menor a área de inundação e maior for a profundidade desse terreno inundado, maior é o potencial hidrelétrico. Por quê? Porque essa coluna de água ela vai fazer uma pressão maior sobre essa turbina aqui, ó. Então ela vai ter aí um potencial hidrelétrico bem maior. Então uma área inundada menor com uma coluna de água maior traz um potencial hidrelétrico também maior, tá bom? Aí assim, uma área inundada com uma coluna de água menor, mas uma área inundada maior, quer dizer, muito espraiado, é o caso aqui da primeira representação, o potencial hidrelétrico, claro, cai ali, diminui, né, esse potencial, porque o peso ali vai ser, né, a questão da gravidade e tal, não vai atuar tanto quanto a segunda representação, tá bom? Nós temos aqui então esse gráfico com os maiores produtores de energia hidrelétrica no ano de 2013. Os maiores produtores começam com a China, né? A China, depois vem Canadá, o Brasil é o terceiro. Então nós estamos entre os maiores, né? Seguido pelos Estados Unidos, Rússia e assim vai. E aí você tem aqui o número de geração de energias
eletricidade. Depois tem a porcentagem de geração mundial, pegando o contexto mundial, quantos por cento equivale, né? E a porcentagem de hidroeletricidade no total de eletricidade gerada no país, porque cada um desses países não geram eletricidade apenas dessa fonte, que é a hidrelétrica, né? Tem outras fontes, tem carvão, a parte de eólica, a parte de solar, energia solar, ou outras fontes em geral. Então aí tem a porcentagem dentro desse conjunto de energias de cada país. Termoeletricidade, o que é isso, gente? É a obtenção de energia nas usinas termoelétricas. A obtenção de energia nas usinas termoelétricas envolve maiores custos e impactos ambientais, mas a construção de uma usina desse tipo requer investimento financeiro menor se comparado com a hidrelétrica, né? Na hora de construir ela, mas para manter é caro. Por isso que quando aqui no Brasil o nível de chuvas, né? O ciclo de chuvas diminui, aí o nível de chuvas diminui, e aí os reservatórios também diminuem ali a sua capacidade de produção hidrelétrica, aí a gente vê passando nos jornais, né? Nós vamos passar agora para a bandeira amarela, depois para a bandeira vermelha, lá na nossa continha de luz, né? E aí o que acontece? Por quê? Porque ele está mudando o tipo de produção de energia. Está deixando de produzir uma energia mais barata a partir da hidrelétrica e agora vai produzir uma energia mais cara, no caso termoelétrica. Para construir é fácil, é barato na comparação com a hidrelétrica, mas para manter, quer dizer, depois de construído, para manter, para fazer funcionar essas turbinas e produzir eletricidade, é caro e quem paga é o consumidor, ali na sua conta, e aí muda essas bandeiras. Aí a bandeira vermelha é a mais cara, né? Cada quilowatt-hora sai por um preço mais caro, e a bandeira verde, no caso, é quando a gente está plenamente produzindo hidroeletricidade, né? A partir das hidrelétricas, que é mais barato. Então uma coisa é oposta à outra, né? A hidrelétrica ela é mais cara para fazer a usina, né? Porém, depois de feito, ela vai ficar ali com a manutenção mais barata, né? E produzindo energia também mais barata. Mas isso você não pode fazer aonde quiser, como quiser. Isso envolve várias complicações, não é tão simples. Ok? Vamos lá. O que faz a turbina de uma usina termoelétrica girar é a pressão do vapor de água obtida pela queima de carvão mineral, gás, petróleo e biomassa. Gente, eu esqueci de explicar essa questão de como é que é gerada. Vou voltar lá para o gráficozinho, para um infográfico. Você vê aqui as turbinas. Em todas as formas de geração de energia, gente, sempre o objetivo é girar turbinas. Ou pelo vento, ou pela questão do sol, ou pela questão da água e tal. A ideia é girar ali aquela turbina e aí a energia vai vir desse processo de girar essas turbinas. Ok? Por isso eu voltei assim porque eu vou precisar dessa informação em todas as demais. No caso aqui a termoelétrica, ela utiliza a queima de carvão mineral, gás, petróleo ou biomassa para gerar vapor. Imagina aqui uma panela de pressão. Então você gera vapor nessa panela. Então não tem aquela saídazinha, aquela válvulazinha que... Então, você imagina que aquela válvula, ela é a turbina. Então, quando ela está girando ali, ela está produzindo eletricidade. Então, quer dizer, você usa uma outra fonte, um outro combustível para estar gerando eletricidade. Tá? Pode ser o petróleo, pode ser o gás, tem aí as opções, né? E aí você queima aquele combustível que gera o vapor, vai aquecer a água, porque a ideia é aquecer a água, né? O ideal. E aí você aquece a água e esse vapor vai ter que sair, vai gerar aquela pressão e na hora de sair ele vai girar ali. Como eu disse para vocês, é mais caro, até porque está usando essas fontes energéticas aqui que são caras, vamos dizer assim, tá bom? A energia atômica, mesmo processo da termoelétrica. O que muda é a fonte ali para fazer o calor.
né? Nas outras lá, né, petróleo, biogás, biodiesel e tal, no caso aqui da energia atômica, você usa o quê? Para aquecer a água é feito, cadê aqui, ó? Assim como na chama elétrica, o movimento da turbina, o que movimenta a turbina de uma usina nuclear é o vapor de água. A diferença é que no caso das usinas atômicas, o aquecimento da água é feito mediante fissão nuclear, realizada a partir da quebra de átomos de urânio. Então ali a diferença é porque utiliza ali como, né, o combustível para aquecer a água é o urânio, e aí existe risco e tal, né, se houver vazamento e tal, como já aconteceu inclusive no Japão. Aí você tem aqui um infográfico, um esquema de funcionamento de uma central térmica nuclear. No livro de vocês podem analisar os detalhes melhor, como é que se faz a produção. E passamos para a energia solar na página 67. Novamente, é todo um mecanismo para fazer que seja aquecida ali alguma coisa. No caso aqui a gente vai ver que é um pouquinho diferente. Ó. Vamos ler que a gente vai entender. A energia solar é utilizada na geração de eletricidade e no aquecimento da água, ou seja, como fonte de luz e de calor. Trata-se de uma opção para atender a população rural sem acesso à rede de energia elétrica. Aqui nós temos o esquema, gente, que a gente vai ver, ó. Eu disse que não tinha água, né, gente? Tem água no meio sim, gente, eu tinha esquecido, né? Tem todo o esquema aqui, recepcionar dessa luz, né? O receptor aquece, fazendo um fluxo contínuo de sal líquido e estoca em um reservatório, mantendo-o aquecido por várias horas. No terceiro passo, para gerar energia, esse sal liquefeito aquecido é conduzido a um gerador. O vapor produzido desse sal liquefeito, né? Não é água pura, era isso que eu queria dizer, tem sal aí no meio. O vapor produzido movimenta uma turbina e produz eletricidade. Aí no 4, o sal liquefeito é devolvido ao reservatório lá do início, onde esfria, e é devolvido ao receptor e reinicia o processo, né? É bem sustentável nesse caso, não precisa estar colocando lá a matéria-prima, né? Ele vai se retroalimentando. Meio complicado, né, da gente entender, mas o fim das contas é isso. Aquecer uma matéria específica, a maioria deles água, esse também água com sal, e aí vai girar essas turbinas. Em todos eles você vai ver essa palavra, girar turbinas e tal. Então, não importa o método, mas sempre vai ter lá girar turbinas, tá bom? Tem outro aqui que eu não destaquei nada para não esticar tanto aqui a nossa aula, mas passei por um outro aqui muito importante, que é energia eólica, né? Eu quis destacar assim as mais conhecidas, as mais importantes para o nosso conhecimento agora. A energia eólica é obtida a partir do movimento dos ventos e das massas de ar, que por sua vez resultam das diferenças de temperatura existentes na superfície do planeta. Novamente, o que vai girar as turbinas é o vento, né? Vai ter aquelas hélices gigantes e elas vão ser giradas pela atividade do vento, né? E aí vai girar a turbina de novo, tá bom? Então, novamente, só muda, às vezes, o meio pelo qual é feita essa turbina girar, né? Um utiliza água, outro utiliza o sal com água ali no exemplo anterior que a gente viu. O outro aquece a água, a termoelétrica, né? Aquece a água para esse vapor ir. Então, novamente, sempre vai ter turbinas. Só muda o modelo, como é que é feito para girar essa turbina, tá bom? É isso aí, pessoal, é o fim aqui. Claro, vocês podem se aprofundar, como eu já disse para vocês, mas eu não quero que essa aula fique tão gigante, por isso que eu fiz esses pontinhos aí, esses destaques no nosso livro didático, tá bom? Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.